O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, está numa situação bastante interessante. Ele é hoje o prefeito, obviamente, do Rio de Janeiro, é popular, ele tem contatos muito bons com o presidente Lula e partidos da base do Lula, mas ele também está costurando apoios junto a partidos da base opositora, como a União Brasil, o PP, antigo Partido Progressista, e o MDB. Por que ele está fazendo isso? Você que mora no Rio de Janeiro pode dar a sua visão aqui no nosso chat, mas porque ele quer justamente se tornar meio que ungido entre os dois grupos políticos. Hoje ele tem o apoio do PT e de parte da base do PT, e ele quer também ter uma base junto ao bolsonarismo, mas de forma a que justamente se anule a possibilidade de se criar uma disputa, candidato do Lula, candidato do Bolsonaro, para que se torne um enfrentamento. Se ele conseguir atrair nome dos dois lados, ele, em tese, anula essa rivalidade e conseguiria se tornar um nome quase que unânime, pelo menos entre grande parte desses dois grupos. E aí ele teria chances muito mais amplas de vitória no Rio de Janeiro. Até o momento, o Republicano é o único partido de centro-direita, né, que já embarcou no projeto de reeleição do Eduardo Paes. Lembrando que no Rio de Janeiro, o Republicanos é presidido pelo prefeito de Belford Roxo, Vaguinho Carneiro, marido da ex-ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, e forte aliada de Lula. Enfim, tudo isso mostra o caldeirão político que está vivendo o Brasil, o Rio de Janeiro, e iniciativas como essa do prefeito Eduardo Paes visam justamente desarmar essas bombas que se tornariam o antagonismo entre um lado de oposição e um lado de situação. De toda forma, ainda existem nomes sendo citados e cogitados para serem vice dele, porque aí é que está, se você pega o vice de um lado do espectro político, o outro pode se sentir alijado, e se você pega do outro, o também pode se sentir alijado. Algum dos nomes citados é o presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Caiado, e o deputado federal Pedro Paulo, ambos do PSD. A questão é, ele vai conseguir unir todos esses partidos na sua base? Existe toda essa expectativa e a gente vai acompanhar, porque muito dessa corrida municipal, seja do Rio de Janeiro, seja em São Paulo a situação é mais dividida, existe claramente um candidato da situação e outro de oposição, temos Boulos, temos o prefeito atual, Ricardo Nunes, é uma situação que toda deve reverberar essa situação política do Brasil, onde temos campos claros de oposição hoje. E isso pode ter repercussão na candidatura ou nas candidaturas majoritárias em 2026, seja para, obviamente, presidente, seja também para governador, seja para senador e deputados federais. Vamos lá. O Eduardo Paes é um prefeito popular na cidade, ele está em terceiro mandato, ele estaria disputando o quarto mandato. Então, e ele, como candidato, ele é praticamente imbatível, todas as pesquisas estão dando isso, ele leva muita vantagem em relação a todos os outros candidatos. O que acontece é o seguinte, existe na cidade um certo consenso que o Eduardo Paes será candidato a governador 2 anos depois. Então, quando a pesquisa pergunta, mostra os candidatos e pergunta para o eleitor em quem que ele votaria, dá Eduardo lá em cima. Agora, quando você diz o seguinte, olha, o Eduardo deve largar a prefeitura depois de 1 ano e pouco. E aí você votando no Eduardo, você vai ter 1 ano de Eduardo e 3 anos do vice, provavelmente o Pedro Paulo, né? Então, assim, quando se diz para o eleitor, olha, você está votando em 4 anos, está votando em 1 ano de Eduardo e 3 anos de Pedro Paulo, as pesquisas registram uma queda absurda de intenção de voto. Então, os seus adversários devem explorar isso muito na campanha e isso pode tirar votos importantes do Eduardo Paes. Então, esse é um ponto
para a gente ficar de olho. Qual é o compromisso do Eduardo em terminar o mandato? Né? Se ele vai governar o seu quarto mandato, se vão ser 4 anos, ou se esse quarto mandato será um trampolim, ele fica ali 1 ano rapidinho e tenta o que é o sonho dele, ser governador do estado do Rio. Em 2018, ele foi candidato e perdeu no segundo turno para o Wilson Witzel, que depois sofreu um processo de impeachment, o seu vice assumiu, Cláudio Castro, e depois foi reeleito no primeiro turno, em 22, e é o atual governador do estado do Rio. Bom, então esse é um ponto. Outro ponto importante nessa eleição, que tem um fator que está vindo por fora, que é o Rodrigo Amorim. O Rodrigo Amorim é um deputado estadual, presidente da CCJ, é considerado favas contadas para ele ser o próximo presidente da casa. Ele é um deputado muito forte na casa, na Alerj, e ele foi chamado para um papel interessante. Ele foi chamado para sair pelo União Brasil e, de certa forma, ajudar o Ramagem, porque o Alexandre Ramagem, que é o candidato da família Bolsonaro, que é muito ligado a eles, principalmente ao Carlos, né, ao Carluxo, e também ele ter liderado a ABIN naquele período conturbado que foi, a família Bolsonaro se sente muito em dívida com o Ramagem, em função dele ter tocado a ABIN em um período complicado, e a gente sabe como o GSI e a ABIN, durante o bolsonarismo, foram centros ali de ideológicos importantes. Eu acho que tem muita coisa ainda sendo investigada, talvez muita coisa possa aparecer em relação ao uso dos serviços de informação brasileiros para monitorar adversários, enfim, talvez tenha coisa ainda para aparecer. E se não bastasse tudo isso, o Ramagem, ele não tem muita experiência, foi eleito deputado na onda aí do bolsonarismo, mas ele é visto como alguém com pouco carisma, alguém que teria uma dificuldade muito grande de empolgar até mesmo o eleitor bolsonarista. Então o Rodrigo entraria, o Rodrigo fala bem, o Rodrigo é um cara com mais carisma e tal, ele entraria para ficar batendo no Eduardo, enquanto o Ramagem ficaria ali tentando não criar muita marola, não criar algum problema para si mesmo, para eventualmente conquistar a eleição. O problema é que o eleitor toma suas próprias decisões. E pode ser que o eleitor se empolgue pelo Rodrigo Amorim. Né? E aí pode ser, estamos aqui especulando cenários futuros, o eleitor pode acabar preferindo, se acreditar em toda a campanha, na agressividade possível, né, que se especula que o Rodrigo vai vir batendo forte no Eduardo, se as narrativas do Rodrigo derem certo, pode ser que os votos não migrem para o Ramagem, migrem para o próprio Rodrigo, que é tão candidato quanto o Ramagem, apesar de não ser o indicado do PL e da família Bolsonaro. Então, promete ser uma eleição interessante, né? Porque, apesar de que o Eduardo está lá na frente nas pesquisas, e muita gente dá isso como favas contadas, o Eduardo já ganhou, não tem disputa e tal, mas tem sim, tem, porque no momento em que começar a campanha e os adversários começarem a lembrar o eleitor que ele só deve ser prefeito por um ano e pouco, e depois tentar ser governador do estado, essas pesquisas já dão, isso tem um impacto muito, muito grande. As intenções de voto, nas últimas pesquisas que eu vi, caem abaixo da metade. Ele perde 60%, 70% do eleitorado quando é confrontado com essa possibilidade de largar depois de um ano. Então vai ser uma campanha interessante, tem nada decidido, o jogo está franco, está aberto, e nós vamos acompanhar aqui.